Olá, boa noite. Lembra de 2014? Daquele tão esperado ano de Copa do Mundo, das eleições gerais? Pois é, como se costuma dizer, passou rápido como um raio. Foi um ano intenso, de boas lembranças para alguns e amarga tristeza para outros. A Copa do 7-1, a farra com o dinheiro público, a saída de cena de quem foi implacável com a corrupção, tragédia que virou de cabeça para baixo a eleição. Um país dividido na corrida ao Planalto e quando se pensava que tínhamos visto de tudo, bate-boca no plenário por causa do descumprimento da meta fiscal. Para agredir uma colega e para caçar um ex-colega. Um susto até para quem é rei e o mundo fica em alerta por causa de um vírus. Fica perplexo por causa da crueldade de grupos radicais. Pela esquerda ou direita, a verdade de cada um. E quando as contas dão certo, um prêmio merecido. Mas quando elas não batem, é hora de mexer no time. Mas e quando os times ganham? É o 2014, que agora é passado a limpo na TV Cultura. Mosquito velho transmitindo doença nova. Hospitais filantrópicos com o pires na mão. E uma substância extraída da maconha se revelou um aliado no combate a várias doenças. Mas não foi nada fácil ter acesso a ela. Foi preciso recorrer à justiça para conseguir importar o medicamento que controla a convulsão da filha. O canabidiol, substância presente na folha da maconha, também é usado no tratamento de doenças neurológicas, câncer e mal de Parkinson, mas não no Brasil, onde é proibido. Só depois das primeiras decisões favoráveis na justiça, a Anvisa começou a autorizar a importação. No fim do ano, foi a vez do Conselho Federal de Medicina autorizar o uso do canabidiol com ressalvas. Apenas neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras podem prescrever a substância. O uso é restrito a pacientes de até 18 anos de idade, portadores de epilepsia ou que sofram de convulsões e que não melhoraram após tratamentos convencionais. 40 pessoas com dengue nesta rua da Lapa, zona oeste de São Paulo. A doença típica de verão fez vítimas também nas outras estações, principalmente por causa do tempo seco. De janeiro a novembro, o Brasil registrou 556.600 casos de dengue, 61% a menos do que no mesmo período de 2013. Mas o Aedes aegypti ficou mais perigoso este ano. Ele é também o transmissor da febre chikungunya. Foram 1.364 casos em todo o país até novembro. Os sintomas são parecidos com os da dengue, porém mais dolorosos. Outra diferença é que o novo vírus mata com menos frequência. A vacina contra o HPV, um dos responsáveis pelos casos de câncer de útero. A doença é considerada a segunda maior causa de morte em mulheres no Brasil. Entrou no calendário de imunização do país, já provocando polêmicas. Primeiro foi a resistência de alguns pais, que diziam que a vacina estimularia as filhas a iniciar a atividade sexual mais cedo. Depois, as reações graves em algumas adolescentes. Dificuldades para andar, respirar, falta de sensibilidade nas mãos e dores na cabeça e no corpo. Resultado: apenas 49% das 5 milhões de meninas na faixa de 11 a 13 anos tomaram a segunda dose. Na primeira fase foram 97,7%. O pior é que não há proteção sem a segunda dose. A saúde pública na UTI. O maior hospital filantrópico da América Latina fechou seu pronto-socorro por 30 horas, porque faltou material básico, seringa, esparadrapo e remédio. No final do ano, uma auditoria contratada pelo governo do estado verificou um rombo de 773 milhões de reais no hospital filantrópico, que recebe recursos públicos, e encontrou superfaturamento em contratos de prestação de serviços. Os funcionários protestaram contra os atrasos de salários. Com 15 bilhões de reais em dívidas, as santas casas do país agonizam em público. O Brasil tem 2.100 hospitais sem fins lucrativos. Eles atendem principalmente pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas reclamam que a tabela de serviços pagos pelo governo federal está defasada. Cobre só 1/3 dos gastos.
O Ministério da Saúde informou que os recursos federais não são a única forma de remuneração das unidades. Mas a notícia boa também vem do serviço público. É uma esperança na luta contra a AIDS. Pesquisadores da USP criaram uma vacina de DNA graças ao conhecimento da genética do HIV. Cientistas descobriram fragmentos do vírus que podem ser identificados e atacados pelo sistema de defesa do organismo. Os primeiros testes positivos ocorreram em macacos. A descoberta, resultado de 12 anos de pesquisa, abre caminho para a criação de uma vacina. Ricos e poderosos na cadeia. Difícil acreditar. Mas aconteceu no Brasil neste ano. 2014 também vai ficar marcado pelo ano em que os condenados do Mensalão deixaram a prisão depois da aposentadoria do presidente do Supremo, Joaquim Barbosa. A sujeira dos políticos, né? Corrupção e impunidade, isso aí tudo que parece que está pior que os outros anos. Uma fuga cinematográfica. Condenado a mais de 12 anos de prisão no processo do Mensalão, o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, tirou um passaporte em nome do irmão morto e fugiu para a Itália, onde tem cidadania. Ele foi descoberto e preso, mas a justiça italiana negou a extradição para o Brasil e colocou Pizzolatto em liberdade. Alegou que as condições dos presídios brasileiros eram muito ruins. Eu pegarei Vossa Excelência. Sim, também. vai pegar. Por abuso de autoridade. Quem está abusando Depois de bater autoridade, boca com um Vossa advogado em Excelência. plenário, A República não pertence a Vossa Excelência e nem a sua grei. o presidente do Supremo Tribunal Federal surpreendeu o Brasil e anunciou a aposentadoria. Saio absolutamente tranquilo, leve, não é? Sem Joaquim Barbosa, os condenados do Mensalão começaram a ter um refresco. Primeiro, autorização para trabalhar fora. Depois, a progressão para os regimes semiaberto e aberto. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, marcou até casamento. O que mais me chamou a atenção no ano de 2014 foi o descaso com o dinheiro público. Em São Paulo, a Justiça indiciou 33 pessoas, entre servidores públicos, diretores de estatais, doleiros e executivos, pelo cartel do metrô e trens. Segundo a denúncia, um grupo de 12 empresas combinava previamente os preços que seriam apresentados nas licitações. O vencedor contratava as eliminadas. Os contratos eram superfaturados, custavam cerca de 30% a mais. O esquema, que teria dado um prejuízo de mais de 800 milhões de reais, funcionou entre 1998 e 2008, durante governos do PSDB. Todos os dias abre-se o jornal e tem uma nova notícia de uma anaconda, de um lava-jato. A investigação era sobre a ação de doleiros, mas a Justiça e a Polícia Federal chegaram a um dos maiores esquemas de desvio de dinheiro público que se tem conhecimento no país. Mais de 10 bilhões de reais. Empreiteiras formavam cartéis para fraudar licitações da Petrobras, cobravam valor extra nos contratos para pagar propina para PMDB, PP e PT. Paulo Roberto Costa, então diretor de abastecimento da Petrobras, intermediava os valores com as empreiteiras e as indicações para obras. O doleiro Alberto Youssef ajudava a lavar o dinheiro do suborno. A investigação levou à prisão os principais empreiteiros do país. Poderosos atrás das grades? Cena rara no Brasil. Nunca o país ouviu falar tanto em delação premiada. Presos abriram a boca sobre o esquema e devolveram fortunas em troca de redução da pena. Políticos de todos os partidos e regiões tremeram. O deputado André Vargas, então vice-presidente da Câmara, não conseguiu explicar por que intermediou contratos de um laboratório do doleiro com o governo. Perdeu a vice-presidência, a filiação no PT e foi cassado. A corrupção é muito maior do que parece ser e que está em todos os níveis e dimensões, em todas as instituições públicas e privadas.
A CPI da Petrobras no Senado e a mista com deputados e senadores, instaladas para investigar os prejuízos de 792 milhões de dólares na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, convocados receberam as perguntas com antecedência. E aí, o que você está achando aí? Não, na verdade, estão repetindo bastante as perguntas em relação ao Gabriel, né? Bastante pergunta repetida, assim como também empregados vão repetir também. E nesse jogo de cartas marcadas, o principal articulador do negócio, o então diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, quase convenceu que o Brasil fez um bom negócio. Com 86 mil funcionários e presente em 25 países, a Petrobras era o maior orgulho do Brasil, desde que foi criada há 60 anos. Depois do escândalo, a estatal saiu das páginas da economia para as manchetes policiais e despencou de 12º lugar no ranking das maiores companhias do mundo para a posição de número 120. Há 5 dias do início do horário eleitoral, uma tragédia virou a campanha pelo avesso. Um acidente de avião tirou a vida do jovem político Eduardo Campos. Marina Silva, a vice, assumiu a candidatura, enquanto outras figuras carimbadas da política penduraram as chuteiras. A política me chamou muita atenção este ano. O fim de uma oligarquia tradicional. O clã Sarney sai da cena política depois de quase 50 anos no poder no estado do Maranhão. O ex-presidente do Senado, José Sarney, está sem mandato a partir de janeiro. Repudio de forma veemente. Foi um ano difícil para a governadora Rosiana Sarney. Um ano de rebeliões seguidas no presídio de Pedrinhas. 15 presos foram mortos e 105 fugiram até setembro. No meio dessa crise, não pegou bem a licitação para os banquetes na residência oficial. 80 quilos de lagosta fresca, 1,5 toneladas de camarão, 750 quilos de patinha de caranguejo, bombons e biscoitos finos. Total da compra, R$1.100.000. Depois da repercussão negativa, a Rosiana cancelou o pedido. Ela acabou renunciando ao cargo no começo de dezembro. Saio, como já disse, com a certeza do dever cumprido. Há 5 dias do início do segundo turno, um acidente muda completamente o cenário eleitoral. O que me chamou mais a atenção foi o caso lamentável da morte do nosso governador. Eduardo Campos deixou mulher e 5 filhos e um país inteiro mais triste. Ele era o 3º colocado nas pesquisas de intenção de voto da então morna campanha. Dilma Rousseff, do PT, liderava com folga, seguida de Aécio Neves, do PSDB. Se tiver, já era, cara. 13 de agosto. O avião com a comitiva de Campos decola do Rio de Janeiro para Guarujá, no litoral paulista. Minutos depois, cai sobre uma área comercial em Santos. Nenhum dos 7 ocupantes sobreviveu. O Brasil ficou comovido. Foi uma tristeza. Até hoje eu sinto isso, mas Deus está com ele. Depois do enterro dos restos mortais, o PSB anunciou que a vice Marina Silva era a substituta da chapa. A ex-ministra do Meio Ambiente subiu como um foguete nas pesquisas. O PT partiu para o ataque para conter o avanço da antiga aliada. Todos nós, nesse primeiro turno, temos o direito de ter as nossas candidaturas. Os 3 principais candidatos fizeram uma campanha difícil de esquecer. O que todo mundo esperava não aconteceu e o que não esperava aconteceu. Marina Silva não resistiu aos ataques. E às vésperas do primeiro turno, o tucano Aécio Neves conseguiu uma arrancada surpreendente. Estou muito confiante. O movimento que nós estamos assistindo no Brasil inteiro, e você tem sido testemunha de algum desses movimentos, é algo avassalador. O sentimento por mudança é muito maior do que o sentimento de apoio a uma candidatura ou a um partido político. Depois de muita expectativa, Marina decidiu apoiar Aécio Neves. E foi com controvérsia, né? E o Brasil foi às urnas dividido. As pesquisas indicavam empate técnico. Foi a eleição mais disputada desde 1989. Mexeu mais com a cabeça do eleitor, do povo. No final, Dilma Rousseff foi reeleita com 51,6% dos votos. O calor liberado no fragor da disputa pode e deve agora
ser transformado em energia construtiva de um novo momento no Brasil. Aécio Neves, com 48,3%, voltou ao Senado como principal líder da oposição. O resultado provocou brigas nas ruas e principalmente nas redes sociais e reacendeu antigos preconceitos regionais e até movimentos de separação de regiões do país. A generalização, o preconceito, tudo foi horrível. Nos discursos pós-resultado da eleição, Dilma e Aécio pregaram a união do país, pelo menos até a próxima disputa eleitoral. Antes de terminar o primeiro mandato, a presidente, que foi presa e torturada durante a ditadura, recebeu o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. O texto responsabilizou 377 pessoas por crimes cometidos durante o regime militar. Mereciam a verdade aqueles que perderam familiares, parentes, amigos, companheiros e que continuam sofrendo Um fantasma do passado voltou a assombrar o Brasil. 20 anos depois da criação do Plano Real, já não existe mais a máquina de remarcar preços. Mas não há como negar que os reajustes de produtos e serviços avançam e comprometem o poder de compra dos brasileiros. De repente, a geração que cresceu sem saber o que era inflação teve contato com o fantasma da remarcação de preço constante. O tomate foi eleito mais uma vez o vilão da inflação, mas não esteve sozinho. O item alimento pesou na balança. Mas foi a energia elétrica quem mais contribuiu para assombrar o brasileiro. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, chegou perto do teto da meta do governo, que é de 6,5%. O resultado foi pior até do que os mais pessimistas previam. Para o governo, efeitos de um ano com Carnaval, Copa do Mundo e eleições. A indústria e o comércio pararam mais do que de costume. O Mundial injetou 30 bilhões de reais, cerca de 0,6% do PIB, mas o país deixou de ganhar com os dias parados para assistir aos jogos. A taxa de desemprego bateu 5,1% em fevereiro, mas no segundo semestre do ano voltou a cair. Depois das eleições, veio o que o mercado considera um mal necessário: a liberação de preços controlados pelo governo. A alta da gasolina e do diesel causou um efeito cascata. Depois foi a tarifa de energia elétrica que subiu. O Copom, Comitê de Política Monetária, começou uma sequência de elevação da taxa básica de juros, que fechou o ano em 11,75%. Também foi um ano nervoso para o câmbio. O dólar atingiu a sua maior cotação em 9 anos. A isenção de encargos não conseguiu alavancar investimentos, que ficaram abaixo de 18% do PIB. E dessa vez, a antiga política de se sustentar no consumo para crescer não deu certo. Faltou fôlego para competir com as indústrias estrangeiras. Mesmo assim, a previsão da balança comercial deve fechar 2014 com um superávit de apenas 400 milhões de dólares nas transações comerciais do país com o exterior. A expectativa é que o varejo feche o ano positivo com alta de 3,5%. Mas, se somado aos resultados das vendas de carros e de materiais de construção, o crescimento da economia deve ser zero. Na contramão está a agropecuária, que deve crescer quase 6%, mesmo com a falta de chuva, principalmente no Sudeste. Para piorar, contas públicas sem controle. Déficit de mais de 20 bilhões de reais, o pior resultado da história. Com as contas no vermelho, o governo recorreu ao Congresso para ter mais liberdade para gastar o superávit primário, que é o que economiza para pagar os juros da dívida, e conseguiu depois de uma verdadeira batalha. Sessões intermináveis e embate com manifestantes.
A previsão de superávit primário, que era de 116 bilhões de reais no começo do ano, agora, com a aprovação do projeto, passa a ser de 10 bilhões de reais. A seguir, falta de educação. O Brasil não foi bem em avaliações internacionais. Falta de noção. Os rolezinhos levaram pânico aos shoppings. No mesmo ano em que um brasileiro se torna manchete no mundo ao ganhar o Oscar da matemática, o Enem, mais uma vez, ganha as manchetes policiais por causa de fraudes. Candidatos pagaram até R$30 mil para receber o gabarito através de um equipamento auditivo. Se fosse uma prova do Enem, o Brasil teria sido reprovado. Ficou apenas na posição 38 de um ranking com 40 países que compara resultados de provas de matemática, ciência e leitura e índices como taxas de alfabetização e aprovação escolar. O Brasil só ganhou do México e da Indonésia. Numa avaliação de universidades, fomos pior ainda. Nenhuma brasileira entre as 200 melhores instituições do mundo. Uma revista britânica colocou a USP na faixa das faculdades que vai da posição 201 a 205. A Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, ficou na faixa de 301 a 350. O Brasil só se saiu bem quando na comparação com os países emergentes. A mesma revista britânica colocou a USP entre as 10 melhores nessa categoria. A Unicamp ficou em 27º lugar. A Universidade Federal do Rio de Janeiro ficou na posição 61. E a Unesp, Universidade Estadual Paulista, quase ficou de fora da avaliação. Conquistou a posição 97. E o Enem continua sendo uma prova difícil para a polícia. Este ano, uma quadrilha que usava pontos eletrônicos para passar o gabarito para candidatos foi parar atrás das grades. Os bandidos também agiram em 5 vestibulares de medicina do país. Ainda são poucos os brasileiros que chegam a concorrer a uma vaga na universidade. Pouco mais da metade conseguiu concluir o ensino médio até os 19 anos em 2013. E mais de 70% dos jovens terminou o ensino fundamental até os 16 anos. A meta da ONG Todos pela Educação era mais ambiciosa. 84% no ensino fundamental e quase 64% no ensino médio. A ONG admite que será difícil chegar ao objetivo de diplomar 90% dos matriculados até 2022. Mas alguns exemplos pessoais servem de esperança. Arthur Ávila Cordeiro de Mello, um carioca de 35 anos, se tornou o primeiro brasileiro a receber a medalha Fields, o mais importante prêmio de matemática do mundo. O cearense João Vitor, estudante de escola pública, acertou nada mais nada menos do que 95% da prova do Enem. A mesma prova que a quadrilha que vendia gabaritos negociava por R$30 mil. O menino que só faltou à escola um dia porque o único sapato tinha furado, filho de uma diarista que não sabe ler nem escrever, deu uma prova de dedicação e esforço. João Vitor emocionou o país. Ganhou um novo par de sapatos, bolsa de estudos para ele e para os irmãos e a certeza de um futuro melhor para toda a família. É um exemplo para o Brasil que precisa crescer. Um ano difícil para a segurança pública. Os movimentos contra a Copa do Mundo começaram pacíficos e saíram do controle. A cidade de São Paulo adotou medidas para tentar acabar com o inimigo mortal, o crack. Uma mudança na relação com dependentes químicos. Até o príncipe Harry veio conhecer o programa que oferece emprego e moradia em troca de trabalho de varrição nas ruas. Pela primeira vez, aderir a um tratamento não foi uma exigência para ser incluído num programa destinado a viciados.
A Cracolândia foi isolada num cercadinho, mas não por muito tempo. Começou como encontros de turmas marcados pela internet. De repente, eles saíram do controle. Os rolezinhos infernizaram as tardes de compras nos shoppings e viraram caso de polícia. Foi um ano difícil para a polícia. Por todo o país se repetiram os protestos contra os gastos com a Copa do Mundo. O movimento, que começou pacífico, ficou violento. Vândalos atacaram prédios públicos, bancos, concessionárias e a imprensa. No Rio de Janeiro, durante um confronto entre manifestantes e policiais, o cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, foi atingido na cabeça por um rojão e morreu dias depois. 2 homens foram presos. Em Santa Catarina, foi o crime organizado que aterrorizou. Bandidos queimaram pelo menos 100 ônibus para tentar evitar a transferência de presos para presídios de segurança máxima. No Rio de Janeiro, 2 mulheres que saíram para fazer abortos clandestinos desapareceram. Depois do escândalo, a polícia prendeu 56 pessoas que cobravam até R$ 7.500 pelo procedimento e já teriam feito pelo menos 2.000 abortos. A polícia na mira de bandidos. Ataques sucessivos a unidades de polícia pacificadora. Mais de 100 policiais mortos. 80 deles estavam de folga no momento do crime. Em São Paulo, conflitos e confusão nas ruas. Na briga de camelôs e policiais, um ambulante morreu atingido por um tiro disparado por PM. No centro, sem teto, enfrentaram policiais durante a reintegração de posse de um prédio. Conflitos também entre torcedores, nas ruas, nos estádios e até em emboscadas em rodovias. Nessa briga marcada pela internet, sobrou até para quem apenas passava pela Marginal Pinheiros. A maior universidade da América Latina também foi parar nas manchetes policiais. Nas festas regadas a bebidas e drogas, um estudante sumiu. O corpo foi encontrado dias depois na Raia Olímpica. Pelo menos 8 estudantes disseram que foram dopadas e estupradas. Depois da repercussão, todas as festas no campus foram suspensas. A investigação das denúncias de abuso sexual continua. 7-1, um placar que entrou para a história. A seguir, o vexame da seleção brasileira na Copa do Mundo e o surgimento de grupo radical que dá medo até em terroristas. O temor era grande com a infraestrutura do Brasil para sediar uma Copa do Mundo. Os estádios ficaram prontos a toque de caixa. Mas problema mesmo aconteceu dentro de campo na fatídica partida entre Alemanha e Brasil. E o torcedor se pergunta, o que houve com a nossa seleção? Difícil que alguém tenha começado o ano tão em alta quanto o português Cristiano Ronaldo, que lembrará do último mês de janeiro como aquele em que recebeu pela segunda vez a Bola de Ouro, prêmio oferecido pela FIFA ao melhor jogador do mundo. Em fevereiro, o sol brilhava no Rio de Janeiro e o tenista espanhol Rafael Nadal também. Maior destaque do Rio Open de tênis, Nadal bateu na final o ucraniano Alexandre Dolgopolov por 2-0. Mas a grande vedete esportiva do último fevereiro foi a Olimpíada de Inverno, realizada em Sochi, na Rússia, que custou 50 bilhões de dólares, a mais cara da história, e que terminou com a anfitriã na ponta do quadro de medalhas, com 13 ouros. Março foi o mês da despedida.
a despedida de Rivaldo, o melhor do mundo em 99, campeão da Copa de 2002 com o Brasil. Os estaduais acabaram em abril, quando o verão já tinha ido embora. E se em Minas deu Cruzeiro, no Rio Flamengo, em São Paulo não teve essa de tradição. O ituano não se intimidou diante do Santos e ficou com o título. Em maio, o Real Madrid comemorou a sua 10ª Copa dos Campeões da Europa. 2014 foi um ano dividido ao meio, antes e depois da Copa, que terminou de modo trágico para o Brasil. Primeiro, a truculência do colombiano Zuniga tirou Neymar de cena. Depois, sem ele, caímos diante dos alemães, vitimados pela maior derrota já imposta à nossa seleção. 2014, ano de um inesquecível 7-1, ano de um título alemão incontestável. Em agosto, foi da judoca gaúcha Mayra Aguiar o único ouro brasileiro conquistado no Mundial da Rússia. Nosso vôlei também andou na ponta. Na Polônia, em setembro, a seleção masculina flertou com um inédito tetracampeonato mundial. Mas, derrotada na final por 3-1 pelo time da casa, percebeu que impossível mesmo é ganhar sempre. O que valeu no mês seguinte também para as meninas do vôlei brasileiro, bicampeãs olímpicas, que chegaram ao Mundial na condição de favoritas, mas voltaram para casa com um indesejado, mas valoroso 3º lugar. Corria o mês de novembro e na Fórmula 1 ninguém conseguiu ser melhor do que Lewis Hamilton. Ao receber a bandeirada em Abu Dhabi, o inglês chegava também ao bicampeonato mundial. No Brasileirão 2014, desde muito cedo, sobressaiu um certo time mineiro, o Cruzeiro. A torcida celeste pôde mesmo se gabar de ter conquistado em grande estilo o mais cobiçado título do futebol nacional. Alegria que só não foi maior porque o título da Copa do Brasil escapou do time celeste e acabou indo parar nas mãos do arquirrival Atlético Mineiro. Um vírus espalhou a morte no oeste da África. Um grupo radical islâmico espalhou o terror no mundo árabe. E os escombros se espalharam na faixa de Gaza, depois do conflito entre palestinos e israelenses. As guerras no mundo provocaram um recorde: 50 milhões de refugiados. Revoltas, guerras, terror. Crise econômica e protestos na Venezuela e na Argentina. Sem dinheiro, o governo de Cristina Kirchner deu calote na dívida externa, o segundo em 13 anos. Na Tailândia, um golpe militar tirou a presidente do poder. A população apoiou. Uma revolta popular derrubou o presidente da Ucrânia e custou caro. Perda da península da Crimeia para a Rússia e uma guerra civil com os separatistas no leste do país. Um avião civil que passava pela região foi atingido por míssil. Os 298 ocupantes morreram. Entre as vítimas, 100 pesquisadores que viajavam para uma conferência sobre a AIDS na Austrália. Até hoje não se sabe quem abateu o avião da Malaysia Airlines. Outro mistério. 4 meses antes, um Boeing da companhia, com 239 pessoas, sumiu, sem deixar vestígios na Ásia. Coreia do Sul, um navio com 476 pessoas a bordo afundou durante uma excursão de estudantes. 304 morreram. A morte de 3 jovens judeus e um árabe foi o estopim para a retomada da guerra entre o exército israelense e o Hamas, na faixa de Gaza. Em um mês e meio, 71 israelenses e 2.143 palestinos morreram. O Brasil criticou Israel e foi taxado de anão diplomático. O mundo também condenou a violência no Oriente Médio, mas voltou seus olhos para a Síria e o Iraque, onde o Estado Islâmico fundou um sangrento califado. 3 anos depois de deixar o Iraque, os Estados Unidos voltaram a atacar a região com apoio de 60 países. A resposta foi a decapitação de reféns ocidentais, que chocou o mundo. O Estado Islâmico serviu de inspiração para grupos islâmicos, que ampliaram suas campanhas de violência na África. Boko Haram sequestrou 200 estudantes no norte da Nigéria. O radicalismo atravessou o Atlântico. Um canadense convertido ao Islã invadiu o parlamento de Ottawa e foi morto pela polícia.
Na Austrália, um clérigo iraniano pró-ISIS manteve reféns em um café por 16 horas. A polícia invadiu o local e matou o atirador. 2 reféns morreram. Entre os feridos, uma brasileira. Os conflitos no mundo provocaram um recorde. 50 milhões de refugiados. A onda de imigração e a crise econômica permitiram o avanço de partidos nacionalistas de extrema-direita nas eleições para o Parlamento da União Europeia. A Escócia recusou em referendo a separação com o Reino Unido, mas despertou sentimentos de autonomia na espanhola Catalunha. A democracia mais populosa do mundo também foi às urnas. 800 milhões de pessoas votaram na Índia. O maior país muçulmano, a Indonésia, escolheu um líder de olho na economia em crise. A maior potência econômica, os Estados Unidos, viu os republicanos assumirem o comando total do Congresso. Na América Latina, a Colômbia reelegeu Juan Manuel Santos, que comanda um histórico acordo de paz com as Farc. No Uruguai, venceu o ex-presidente Tabaré Vázquez, aliado de José Mujica, o presidente que entrou para a história por legalizar a compra e venda de maconha sob a tutela do Estado. No México, traficantes envolvidos com políticos e policiais mataram 43 estudantes e incendiaram o país. Na Bolívia, Evo Morales mudou a Constituição e conquistou o 3º mandato. Golpe maior deu Bashar al-Assad no poder há 14 anos. O ditador sírio ignorou pressões internacionais e a guerra civil, realizou e venceu a primeira eleição do país, considerada uma farsa pelo Ocidente. O Egito rompeu a democracia depois de depor um presidente islâmico e recolocar o país nas mãos de um general do exército. O mundo inteiro de olho na África. Em 2014, o ebola matou mais de 7 mil pessoas e contaminou outras 18 mil na África Ocidental. E os casos se espalharam. Estados Unidos e Espanha isolaram pacientes. Pânico no mundo. Países inimigos históricos dividiram o Nobel da Paz, uma vitória da luta pelos direitos da criança. O indiano Kailash Satyarthi ganhou o prêmio ao lado da ativista paquistanesa Malala Yousafzai, de 17 anos, que sobreviveu a um ataque talibã. Uma semana depois, um novo atentado. 6 homens armados invadiram uma escola e mataram 132 crianças e 9 adultos no noroeste do Paquistão. Há um ano à frente do Vaticano, o Papa Francisco canonizou o carismático João Paulo II e o reformador João XXIII em um claro recado ao mundo. É hora da Igreja Católica mudar. E ele conseguiu um milagre, a reaproximação histórica dos Estados Unidos com Cuba. Depois de 53 anos, os 2 países retomaram as relações diplomáticas. E pela primeira vez na história, um robô espacial pegou carona num cometa. A viagem a 55 mil quilômetros por hora no Sistema Solar é para desvendar a origem da vida. Ariano Suassuna, Jair Rodrigues, Robin Williams, nosso companheiro Michel Lohance. Demos adeus a pessoas queridas em 2014. Vamos relembrar de nomes que deixam saudade. Mas tudo passa, tudo passará e nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar.
dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte e o destino tudo, a morte e o destino tudo, estava fora de lugar. Eu vivo de noite, eu rondo a cidade, a de procurar, sem encontrar, no meio de olhares espelhos, em todos os bares, você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida, o sonho, a alegria me dá, nele você está. Por acaso eu tô com saudade. Niño que es pobre, pero es optimista y tiene el regalo grande que es la vida. Parabéns para a Fundação Padre Anchieta nos seus 45 anos. A mantenedora da TV Cultura comemorou a data com grandes eventos, entre eles a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, sucesso de público. E o Brasil também é cultura no mundo. A capoeira e a festa religiosa do Círio de Nazaré ganharam reconhecimento internacional. Um presente dos 60 anos do Parque do Ibirapuera. O Pulmão de São Paulo foi eleito o melhor do Brasil e o 8º melhor do mundo por um site internacional de turismo. 2014 também foi um ano de reconhecimento mundial para vários outros símbolos do Brasil. O Cristo Redentor foi eleito o ponto turístico mais importante pelo mesmo site inglês. O Centro Cultural Júlio Prestes, Sala São Paulo, ficou em segundo lugar. E o majestoso Teatro Amazonas, em Manaus, ficou na 3ª posição. A maior procissão católica do mundo, o Círio de Nazaré, agora é patrimônio imaterial da humanidade. Senhora de Nazaré. A festa à Virgem de Nazaré, que reúne mais de 2 milhões de pessoas no dia principal da procissão em Belém do Pará, completou 222 anos. De Nazaré. São Bento Grande e um na cavalaria, quando toca me arrepia, hoje é dia de jogar. O mesmo reconhecimento recebeu a roda de capoeira, dança, luta, símbolo de resistência e uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil. O título de Patrimônio da Humanidade dá visibilidade, mas é importante também para que os governos assumam compromissos de preservação dessa cultura. Olha, eu sei que sou, eu vim aqui, foi para jogar. Com o título Como Falar de Coisas que Não Existem, a Bienal de São Paulo se propôs a analisar diversas maneiras de gerar conflito, ao lançar um olhar crítico sobre urgências políticas, sociais e econômicas.
Por ironia, a ideia de discutir versões contraditórias da mesma história ou entre ideais incompatíveis se materializou com o protesto de 55 artistas dos 86 participantes que criticaram o apoio financeiro de Israel à mostra. Exposições internacionais provocaram muitas filas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Foi assim com o Mundo Fantástico do mestre do surrealismo, Salvador Dalí. É a maior retrospectiva do artista plástico espanhol já feita no Brasil. Já as esculturas do australiano Ron Mueck impressionaram pelo realismo. Resinas, fibras de vidro, silicone e acrílico foram a base das esculturas feitas em diversos tamanhos. Figuras do cotidiano reproduzidas com uma perfeição que impressiona. E o grande sucesso da temporada Made in Brasil? Para comemorar os 45 anos da TV Cultura, uma exposição sobre um dos programas infantis mais bem-sucedidos de todos os tempos. O Castelo Rá-Tim-Bum abriu as portas e virou uma febre. A exposição, que reúne figurinos, cenários e adereços de um dos maiores programas da TV brasileira. O sucesso foi tanto que ela foi prorrogada diversas vezes até o dia 25 de janeiro. 2014 agora é passado. Vamos olhar para frente, para 2015, o ano que queremos ser mais felizes. Em 2015 estaremos juntos, nós aqui transmitindo as notícias e vocês aí nos honrando com a audiência. Um excelente ano novo e a gente se vê.